Boa noite a todos. O tema é bastante conhecido da doutrina espírita, né? Todo espírito sabe o que é obsessão, né? Ou ao menos ouviu falar. Então, nós vamos discorrer, tentar passo a passo mostrar o que é obsessão. Então, o que é obsessão? Obsessão é o ato de exercer influência negativas a outrem, podendo causar doenças físicas e doenças psíquicas. É natural que alguém, né, que esteja obsediado ou que tenha um obsessor, esse obsessor ele pode ser um obsessor de longa data ou momentaneamente. É comum também as pessoas que estiverem sendo obsediado, às vezes o espírito obsessor nem sabe que ele está prejudicando a pessoa, mas o fato dele estar aí e ser um desencarnado, a sua energia vai trazer prejuízo ao encarnado. É muito comum pessoas ter certas dores, e às vezes até intensas, e fazerem exames e não constar nada. Existem vários e vários exemplos, se a gente for aqui relatar, teria inúmeros exemplos, mas precisamos caminhar, então não vai dar tantos exemplos. Mas é normal. Aí o que acontece? Às vezes o obsessor pode até ser um parente, né, que desencarnou com alguma enfermidade, por afinidade a uma pessoa da família, e acaba tendo, de alguma forma, passando a sua enfermidade para o encarnado. Existe também as doenças psíquicas. Essas já são mais graves. Quando um obsessor fica um certo período longo com o encarnado, ele acaba trazendo prejuízo, porque os neurônios acabam, de alguma forma, sendo prejudicados, e a pessoa que teve um obsessor nesse nível acaba tendo as suas deficiências, e praticamente isso é permanente. No caso da doença física, tirou o obsessor, resolveu o problema, a enfermidade desaparece. Mas no caso das lesões psíquicas já não são tão simples assim. Aqui nós temos aqui alguém oferecendo um cigarro, e isso, né, acaba de alguma forma até tendo alguma influência espiritual. Como se processa uma obsessão? Primeiramente por afinidade. Mas eu vou ter afinidade com o meu obsessor? Mas se ele conseguiu, de alguma forma, te alcançar, te atingir, porque existe afinidade. Se não conseguir ter afinidade, não é possível ele te obsediar. Ele pode tentar, ele vai fazer de tudo, mas não vai conseguir. E aí a gente fica com dúvida, mas por que ele conseguiu? Porque de alguma forma nós baixamos a nossa guarda, a nossa resistência, a nossa vibração, e ele nos alcançou. Para que nós não tenhamos nenhum tipo de obsessor, é necessário sempre estar num bom nível, num equilíbrio pleno, né? Sempre de alguma forma tranquila, porque depois nós vamos ter aqui algumas coisas que nós podemos fazer, a gente vai ver que tem como se evitar. E geralmente as pessoas que têm obsessão, elas estão sempre assim, tristes, cabisbaixo, não tem aquela vitalidade, são pessoas meio deprimidas. Os casos mais graves de obsessão faz a pessoa encarnada ficar deprimida. O outro é através do desejo mental do obsessor. Às vezes a pessoa consegue até, em alguns momentos, não entrar na onda mental do obsessor, mas ele é ferrenho, ele é insistente, ele não vai desistir, e de alguma forma, em algum momento ele vai encontrar o nosso ponto fraco, porque todos nós somos espíritos que caminhamos para a evolução. E nós não temos ainda a evolução necessária para impedir certos obsessores. E quando ele encontra um ponto fraco, né, no nosso comportamento, é ali que ele começa a atuar. De que forma? Uma pessoa que gosta, um exemplo, de um vício, bebida, de cigarro, né, ou outros vícios danosos. Então eles vão buscando trabalhar no ponto mais fraco que nós temos. Por uma mente poderosa que domina uma mente mais fraca.
não é porque é desencarnado que a mente dele perdeu a sua capacidade. Às vezes o espírito tem uma mente muito mais poderosa do que nós encarnados. E eles conseguem, de alguma forma, dominar as mentes mais fracas. Assim como nós encarnados, às vezes temos um poder de comando, né, e trabalhamos com pessoas que não conseguem alcançar o nossa inteligência. Aí, né, num ponto desse, se torna um líder. E no caso da mente poderosa, tem uma historinha muito fácil de entender, que é mais ou menos assim. Tinha uma pessoa que tinha um poder mental muito intenso. Então, um certo dia, ele estava no shopping, e nesse shopping tinha um aquário bem grande. E tinha aqueles peixes de aquário, aqueles peixes grandes, vermelho, rajado, né? Tem um nome aqueles peixes, mas eu não guardo o nome, qual a espécie daquele peixe. Então ele ficava olhando naqueles peixes e escolhia um. E aí ele emanava aquele poder mental, né? Olhava no olho do peixe e o peixe ficava parado com a boquinha aberta. Aí passava um certo tempo, ele dava o comando, o peixe voltava a se mexer. E ia passando um curioso, né? E viu aquela multidão ali vendo essa pessoa fazendo esse exercício de paralisar os peixes e quis saber como é que ele fazia aquilo. Aí ele falou assim, é muito simples. Ele falou assim, a mente mais forte domina a mente mais fraca. Então, você faz o seguinte, você escolhe um peixe, a hora que ele olhar para você, que os seus olhos cruzar com o dele, você emite uma mensagem que é para ele ficar paralisado, ele vai ficar paralisado. Aí, a hora que você quer, você emite uma ordem para ele se movimentar, ele vai se movimentar. Falou assim, eu posso fazer isso? Pode, fica à vontade. Eu vou dar uma voltinha aí, você escolhe um aí, e daqui a pouco eu volto, aí você me conta o que você conseguiu. E ele saiu, deu uma volta, daí uma meia hora ele voltou. Chegou lá, estava o curioso na frente do aquário, com a boca aberta, com as pernas abertas, assim, paralisada. Na hora que ele olhou nos olhos do peixe, o peixe magnetizou ele. Então, o peixe tinha a mente mais poderosa que o curioso. Então, deu para entender como é fácil os espíritos, né, que têm mais poder mental em nos influenciar. Aí, então, nós temos quem pode ser um obsessor. Quem pode? A gente só imagina que é desencarnado, mas vamos ver aqui. Um espírito moralmente atrasado influenciando outro também igual, quer dizer, igual atrasado. Mas aí vem a pergunta, mas quer dizer que somos atrasados, todas as pessoas que têm obsessão é atrasado? Não se julgue prejudicado, não se julgue diminuído, porque nós vivemos num planeta ainda atrasado. Nós sabemos que a escala evolutiva dos planetas, né, são 5. Mundos primitivos, expiação e prova, regeneração, mundos felizes e mundo celestial. Em qual classificação nós encontramos no momento? Na segunda, expiação e provas. Ainda não saímos desse nível, que é o segundo de 5. Então, se fosse de 0 a 10, nós estaríamos mais ou menos no estágio 4 hoje. E os espíritos, ele também tem a escala evolutiva, que é espírito imperfeito, espírito bom e espírito puro. Nós ainda não estamos alcançando o nível de espírito bom. Alguns já sim alcançou, mas a maioria ainda está no estágio de espírito imperfeito. Então nós somos atrasados. E como nós somos atrasados, os espíritos atrasados, tal igual a nós, ou até mais, acaba nos influenciando e se tornando obsessor. Quais os motivos para alguém obsediar a outrem? Existe motivo? Existem inúmeros. Então, em primeiro lugar, a vingança. Em primeiro lugar, não. Um deles é a vingança. Por que vingança? Eu não fiz nada. Eu não lembro de nada. Eu sempre fui bonzinho, paguei as contas em dia. Nunca prejudiquei ninguém. Nunca roubei. Sempre fui educado, me comporto bem no trabalho, na escola, na família. Mas, às vezes, um ato de vingança, ela se provém de outras encarnações.
Nós sabemos que todos nós somos espíritos que estamos caminhando para a evolução. Hoje nós já somos muito melhor do que fomos há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, ou 5000 anos. Nós já tivemos inúmeras encarnações. E será que sempre nós somos assim como nós somos hoje? Nós temos trabalho lá de desobsessão, e todas as vezes que nós falamos com alguém que alega ou ele afirma que está obsediando alguém, ele fala, hoje você acha que essa pessoa é boazinha, ela está fingindo de boazinha, mas ela não é isso que ela sempre foi. Se eu te contar o que ela fez para mim, você vai entender de quem eu estou falando. E aí ele solta aquele monte de crítica ao obsediado. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. Nós ainda não somos espíritos bons. Estamos caminhando para ser espírito bom. E como espírito imperfeito, em várias e outras várias encarnações, provavelmente nós já vimos muita coisa que desagradou a todos. É impossível que nós nascemos santinho desde a primeira oportunidade até hoje. Se fosse assim, nós já tinha virado santo. Então nós estamos caminhando, mas temos muito ainda que resgatar dos nossos erros de encarnações passadas. Ainda bem que a gente não lembra dessas encarnações na qual nós fizemos coisas que até hoje estamos quitando essas dívidas. Porque provavelmente numa família existem pessoas que são adversários ferrenhos. Mas eles estão ali porque a lei divina faz de tudo para colocar essas pessoas no mesmo ninho familiar para buscar ali a reconciliação. Porque por mais que uma mãe ou um pai em outras encarnações para trás fez alguma coisa contra um filho, tendo a oportunidade de ser pai ou mãe, principalmente mãe, vai fazer de tudo para fazer esse filho feliz e vai dar o seu melhor para fazer feliz. Aí corta aquele elo de disputa e de vingança que às vezes existe em várias e várias encarnações. Um outro motivo é o ódio. Os espíritos obsessores guardam um ódio intenso e eles não conseguiram perdoar, não conseguiram eliminar de dentro deles. Eles ficam vivendo aquele momento na qual eles foram prejudicados. A gente pensa assim, mas como eu prejudiquei? Não consigo entender. Nunca pensei mal de ninguém, nunca pensei em prejudicar ninguém. Mas vamos buscar a história, né? Vamos falar de alguns fatos na qual nós temos conhecimento. Por exemplo, das cruzadas. As cruzadas eram pessoas cristãs, querendo ir até Jerusalém para libertar Jerusalém do poder de outros segmentos que não eram cristãos, e esses exércitos, por onde passava, destruía, punhava fogo, aproveitava das moças, das mulheres, roubava tudo que tinha. Você acha que essas pessoas não guardou esse ódio no coração? E a hora que esses da cruzada estavam defendendo aquilo que eles julgavam que era importantíssimo para a doutrina cristã, que era a cidade de Jerusalém. E muitas dessas pessoas que foram ofendidas não esqueceu isso aí. Vamos buscar um exemplo, a escravidão. Todas aquelas pessoas que eram donas de escravo, provavelmente tratavam os escravos como um ser animal. A própria Igreja Católica dizia que o negro não tinha alma. Então, que o negro podia se fazer dele o que se fazia com o animal. Nós nunca vimos na literatura, em nenhum lugar, um escravo aleijado, defeituoso. E a gente nunca parou para pensar, nunca perguntou por que os escravos eram todos eles sadios. Porque quando se nascia um escravo defeituoso, aleijado, os patrões, em vez de permitir que ele tivesse a oportunidade de passar por aquelas provas naquela encarnação, eles pegavam a criancinha e davam para os porcos, para os cachorros se alimentarem. Porque eles precisavam de pessoas sadias para o trabalho, pessoas perfeitas. Agora, você acha que essas mães, esses pais, ou esse próprio espírito,
não guardou o ódio daquele que fez isso com eles, né? Quantas vezes nós vimos pessoas reclamarem ou falarem que foi prejudicada, que alguém o enganou em negócio. Aqui na nossa região isso não existe mais, né? Mas nesse Brasil aí para dentro ainda existe muita pessoa matando para ficar com terras. Eu esteve esses dias no estado do Pará e uma colega lá comentou que o marido dela, né, desencarnou e um senhor lá que tinha né, a fama de matar para ficar com terra, queria 300 alqueires da fazenda dela. E mandou o recado que ele ia fazer a cerca, que aquele 300 alqueires era dele. Aí um dia disse que ela estava no supermercado e esse senhor entrou, viu ela e chegou nela e falou assim: eu estou te avisando que aqueles 300 alqueires que eu mandei falar são meu. Ela falou assim: mas você tem documento disso? Ele falou assim: eu tenho. Ergueu a camisa e mostrou o que ele tinha na cintura para ela. Falou: isso aqui é o documento. E ela ficou apavorada. Falou assim: eu vou perder essa parte da fazenda. Felizmente, esse senhor havia feito muitos crimes e um mês depois desse fato, numa emboscada, mataram ele e o filho dele. Então ela pôde ficar com a fazenda da forma que era. Muito embora lá as fazendas são muito extensas, né? São 700 alqueires deles, que é o dobro do nosso. Então isso são coisas que a pessoa que foi de alguma forma prejudicada não esquece. Se não tiver dentro dela a consciência de que tem que perdoar e que se está recebendo é porque isso que fez de alguma forma tem seu preço, a sua justificativa, se não perdoar vai guardar ódio e vai ser um obsessor no futuro. A inveja. Às vezes o obsessor ele só está obsediando por causa da inveja. Ele não tem nada contra você, mas ele tem inveja da sua felicidade, da sua paz, da sua família, do que você é, do que você tem. E fala: eu não tenho, por que ele tem? Então, ele vai, de alguma forma, te prejudicar, porque ele não tem aquilo que nós temos, ou que você tem. E ele não tem nenhum elo, não tem nenhum assim, um ressentimento. Não existe entre você e ele algo que você fez que o prejudicou. Mas a inveja, para uns, ainda é muito forte. Falta do perdão. A falta do perdão, talvez é o fator mais importante de tudo isso. Falta do perdão do obsessor, que não conseguiu perdoar aquilo que ele recebeu. Diante de tantas e tantas oportunidades reencarnatórias que nós tivemos, com toda certeza nós já prejudicamos muita gente. E quando ele não conseguiu perdoar, ele vem de alguma forma cobrar aquilo que ele acha que é justo e que é do seu direito. Baixa moral é um outro fator. Por quê? Porque se o espírito obsessor tivesse uma boa moral, ele não ia se preocupar em, de alguma forma, querer se vingar por algo que ele recebeu. E se nós também tivéssemos uma boa moral, uma moral elevada, nós provavelmente não ia ter uma obsessão tão ferrenha na qual muitos se entregam e acabam até parando em locais onde são internados e ali vive como uma pessoa doente. Se nós tivermos, né, já dentro de um padrão de crescimento melhor, nós não vamos ser alcançados ou atingidos de uma forma muito intensa. Então, mais uma pergunta. Quais os principais tipos de obsessão? No livro dos Médios, ele fala que são 3, né? Obsessão simples, a subjugação e a fascinação. Nós aqui trabalhamos com 5. Obsessão simples. Obsessão simples é aquela que todos nós temos. Aquele obsessor que chega, encosta em você, te provoca em você o desejo de fumar, à vez de beber, ou te irrita, ou te deixa você deprimido, mas isso é passageiro, ou fala uma coisinha no seu ouvido, e aquilo nada mais é que uma coisa passageira. Eu nunca esqueço, o meu filho, ele estava doente, e ele tinha uma febre muito grande, alta, era um problema pulmonar. Aí ele estava dormindo, acordou de manhã cedo, disse que um espírito falou assim no ouvido dele:
Ah, você é bobo, rapaz, você está com câncer, você vai morrer logo, logo de câncer no pulmão. Você já pode entregar os pontos. Falou para ele desse jeito. Ele deve ser médio, né? Mas ele, na verdade, ele não desenvolveu a mediunidade. Ele me chamou, pai, corre aqui, pai. Eu falei, ele já era homem, tinha 22 anos. Eu falei, o que foi? Alguém falou no meu ouvido bem assim, justamente essas palavras que eu falei. Eu falei, o que é isso, meu filho? É alguém que, de alguma forma, está brincando com você, deve ser um espírito leviano que veio brincar com você. Mas será que eu estou com câncer? Eu falei, jamais. Você fica tranquilo que você vai ficar bom já já. Daí 2 dias ele já estava livre da febre e aquilo que o Espírito falou, de fato, era apenas uma zoeira na cabeça dele. O vampirismo. O vampirismo acontece muito com pessoas que bebem, que fumam. Os espíritos, ele, né, de alguma forma, se apodera de nós e provoca em nós o desejo de fumar ou de beber, ou de uso de droga, às vezes até sexo, para que eles possam observar, assim, tirar para eles as energias desses vícios. Conheço uma pessoa que ele tem mediunidade, ele vê os espíritos. Então ele contou que o pai dele estava sentado na área, na frente de casa. Ele mora no João Paulo. E o espírito ia descendo a rua, viu o pai dele lá sentado, acho que já devia estar acostumado, entrou para dentro no portão, não precisou nem abrir o portão, já passou, né? Porque o espírito não precisa abrir porta, nem cadeado, nada. Eles entram porque são energia, eles passam na matéria. Chegou perto do ouvido do pai dele e falou assim, ô meu, você não vai fumar? Fuma aí, eu estou com vontade de fumar. Aí ele sentado na outra cadeira só vendo, né? Aí ele nem deu bola, o espírito novamente chegou no ouvido e falou assim, você não vai fumar? Fuma aí, você acabou de fumar, eu vou embora. Ele arrancou o cigarro do bolso, estava, né, com a caixa de fósforo, batia o cigarro na caixa de fósforo e quando ele foi levar o cigarro na boca, falou, não vou fumar não. Pegou, pôs no maço e guardou. O espírito 90. Faz isso comigo não, cara. Eu só quero fumar. Fuma aí que eu vou embora. Ele falou, eu vou fumar. Arrancou o cigarro, põe na boca, acendeu. E na hora que ele puxou, o espírito enfiou a cabeça dentro do pescoço dele e ficou só com as orelhas para fora. Então, as pessoas que fumam ou que bebem, pode ter certeza que está fumando de meia, tá? Na fascinação. Fascinação já é um caso já mais avançado. É mais ou menos quando uma pessoa julga que ele é aquilo que ele não é. Ele está fascinado por aquela ideia. Né? Se ele for palestrante, ele julga que ele é o melhor palestrante que tem. Que ninguém é igual a ele. Se ele for passista, o passe dele é o melhor. Né? Se ele faz a prece dele é o melhor. Então, ele fica fascinado por aquilo que ele não é, mas é influência espiritual. Ele está sendo influenciado para se julgar o que não é, porque os espíritos, qual é o objetivo dos espíritos obsessores nesse caso? É influenciar ele para a hora que ele sentir que está lá no alto, derrubar ele e deixar ele envergonhado por aquilo que ele não é. Então, eles ficam botando na cabeça nossa, que nós somos melhor, que nós somos, né, o outro jamais chega aos nossos pés. E, na verdade, daí não somos nada, talvez temos o mais fraco de todos. Mas eles influenciam e muita gente se julga ser o que não é. Somente no emprego, onde a gente julga, o patrão não me valoriza, eu sou o melhor, eu sou o bom. E nós não somos o bom, não somos o melhor, nós somos praticamente iguais aos outros. Temos nossas qualidades, mas os outros também têm. Na subjugação, isso já é gravíssimo, porque o obsediado não tem mais querer, ele não tem mais força para ter a sua vontade, ele só faz aquilo que o obsessor determina, aquilo que o obsessor quer. Ele bebe a hora que o obsessor quer, ele faz ele brigar a hora que ele quer, ele faz, né, fumar, beber, usar droga a hora que ele quer. O obsediado perde o direito de ter seu querer. Ele só faz aquilo que o obsessor determina. Muitas dessas pessoas que hoje estão nas prisões,
fizeram tudo aquilo por ordem, por comando de um obsessor. E a hora que ele já alcançou o objetivo, ele não tem mais nada o que fazer, vai embora. Agora você já caiu, né? Está na cadeia, eu estou livre e você agora vai pagar por aquilo que você me deve. Na simbiose, o caso mais grave, esse é gravíssimo, porque na simbiose, o espírito obsessor e o espírito e o obsediado, eles ficam numa troca de energia tão intensa que um depende do outro. Se você tivesse o poder de tirar um obsessor ligado a um obsediado de longas datas, na simbiose, é perigoso o encarnado desmaiar. E o espírito também. Eu assisti nessa viagem que eu fiz, né, que eu falei do Pará. Na verdade, eu trabalho com fitoterapia e nós temos um grupo em Uberaba e no mês de julho a gente faz uma visita ao Nordeste que demora um mês. A gente anda aí perto de 10.000 quilômetros, saímos daqui de Uberaba e vamos, né? Primeira parada é Salvador, aí a gente vai beirando o mar, chega em Teresina, passa em Pará, Tocantins, Brasília e volta para cá. Demora um mês. Numa cidade chamada São Félix do Xingu, houve um caso desse. Tem um centro lá que tem um trabalho maravilhoso e uma pessoa que estava com nós da caravana, ele já sabia desse fato e para nós também não era estranho. Ele tinha um obsessor que era um romano da época do Império Romano e ele alegava que ele parecia que ele carregava 200 quilos nas costas. Ele sempre falou isso, mas é um homem muito forte. E lá num centro tem um trabalho maravilhoso e conseguiram num trabalho lá desacoplar o obsessor. O nosso amigo passou mal, que ele não conseguiu levantar da cadeira. De tão que ele ficou desenergizado. Ele andou 10 metros, sentou, né, e aí acabaram trazendo água, deram o passe, conversou, ele melhorou. Mas é bem isso que acontece. Cortou o elo de ligação das duas energias. Um alimenta o outro na simbiose. Esse caso é tão gravíssimo que quando um desses vai reencarnar, se a simbiose está no plano espiritual, que isso pode acontecer no plano físico ou no espiritual, as duas almas, dois espíritos, nascem agrudados. Aquelas crianças que nascem coladas uma na outra, como chama? Siamês. Esses casos é um caso de simbiose. Os dois espíritos estão de uma forma tão interligados um com o outro, que quando um reencarna, não tem como reencarnar sozinho, o outro acompanha. Quem faz obsessão e quem recebe? O encarnado para o encarnado. Mas encarnado faz obsessão para o encarnado? Faz. Tem muitas pessoas dentro da família que a mãe ou o pai influencia o filho, é um obsessor ferrenho do filho. Tudo que o filho faz, a mãe ou o pai não descola dele. Hoje com o celular ficou pior, né? De meia em meia hora tá ligando. E aí, meu filho, como é que tá? Não, mãe, tá bem. Daí da meia hora. E aí, quando você vai voltar? Entendeu? Às vezes marido e mulher, às vezes no próprio emprego. A pessoa fica na cabeça do outro falando tanto que não dá sossego para o outro. Isso não deixa de não ser um ato de obsessão do encarnado para o encarnado. Mas do encarnado para o desencarnado, isso é possível? Nós aqui obsediar o desencarnado? O que vocês acham? É possível? É possível, né? Quanta mulher que morreu e o marido não larga do pé dela, mesmo depois de morta, né? Mas isso é casos raros, porque na verdade, os homens morrem primeiro. Vocês já prestaram atenção? Veja quantas viúvas você conhece e quantos viúvos você conhece. Nós temos que cuidar, hein? Porque nós estamos com o nosso bilhete comprado. E as mulheres vai demorar mais. Então, esse marido desencarnado fica no pé da viúva que não larga de jeito nenhum. Eu conheço uma colega nossa que o marido dela já faz uns 15 anos que ele desencarnou. E
ele, nos trabalhos mediúnicos, ela é médium de incorporação inconsciente. Médium de incorporação inconsciente, não lembra de nada. E ele incorporava o marido, ela incorporava o marido. E muitas vezes ele reclamou que ela era muito passeadeira, que ele não ia deixar ela mais no centro, porque não sei o quê. E eu falei assim, mas você já morreu, você deixa ela viver. Ele falou, de jeito nenhum. Ele falou, mulher, mesmo viúva, não tem o direito de casar de novo, de passear, nada. Falei assim, eu ainda continuo sendo o marido dela. Eu falei assim, eu vou contar para ela que é você que está atrapalhando ela, influenciando ela. Falei assim, se você falar, você não sabe o que eu vou fazer com você. Falei assim, verdade. Falei assim, você não sabe, você não me conhece, cara. Você toma cuidado comigo, hein? Ainda ficou brabo comigo. Só que eu também não sou bobo, não contei, né? Porque vai que ele realmente fazia alguma coisa. Muito embora eu acho que isso não é medo, é apenas respeito. Então, muitos dos desencarnados continuam obsediando, né? O encarnado obsediando o desencarnado. Desencarnado para desencarnado. É possível dois espíritos, um obsediar o outro? É possível. Tem uma trilogia do André Luiz Ruiz. São 3 livros. E lá nesses 3 livros, ele relata um caso entre Pilatos, entre a irmã da sua esposa e entre um outro senhor, outro espírito que foi seu funcionário, como se fosse aquele amigo de todas as horas. A mulher chama Fúvia, o colega do Pilatos chama Suplício e o Pilatos. O Suplício desencarnou primeiro. Quem leu o livro há 2000 anos vai encontrar essa história, né, da mulher do Emmanuel, que era Lívia, que foi num determinado lugar, numa chácara de um senhor chamado Simeão, e lá esse Suplício foi lá, ele estava apaixonado pela funcionária da Lívia, e lá ele acabou morrendo com a travessa da cruz caindo na cabeça dele. Ele desencarnou primeiro, foi para o inferno, provavelmente, e o Pilatos demorou mais para morrer, a Fúvia também, e quando os dois chegaram no plano espiritual, ele fazia, né, os dois, o Pilatos e a Fúvia, se odiarem, porque eles tinham os motivos para isso, está nos livros do André Luiz, na trilogia dele. Então, é muito comum desencarnado obsediar em desencarnado. É mais comum do que a gente pensa. Muitos espíritos que vêm tentar nos prejudicar, eles estão amando de alguém. Ou você faz, ou eu faço isso com você. Então, eles fazem isso com nós, porque se eles não fizerem, eles vão receber as penalidades do outro. Desencarnado para encarnado, que é o mais comum. É o que acontece na grande maioria dos fatos. Um espírito desencarnado, de alguma forma, prejudicando a nós encarnados. Quais os grupos de obsessor e de obsediado? Pode ser um obsessor para um obsediado, um espírito para um encarnado, um espírito para um vivo. E isso são os motivos que só existem entre os dois. Não vai envolver mais ninguém, nem outro espírito, nem outro familiar ou outra pessoa. Mas existe também um obsessor para um grupo de obsediado. Às vezes tem um espírito que obsedia uma família toda. Eu lembro de um caso de uma pessoa que procurou ajuda, que estava sentindo que tinha alguém prejudicando, e nós temos um trabalho de desobsessão e o obsessor compareceu. Aí ele contou a sua história, que ele era funcionário dessa família, e essa família era uma família que tinha era muito má, judiaram muito dele, judiaram da família dele, inclusive mataram todos para ficar com aquilo que era o fruto de uma colheita. E ele disse que a minha família eu nunca mais encontrei, mas eu não vou deixar ninguém do jeito que eles pensam que eles querem viver, porque eu vou fazer um inferno na vida deles.
E, de fato, essa família desagregou por completo. Era uma mãe e tinha 4 filhos. E eu sei, a última informação, que a mãe estava só com um filho, vivendo de favor, e os outros filhos, havia acontecido um brigueiro lá, e olha que eles estavam muito bem de vida. Desandou que eles perderam tudo. E esse Espírito falou que enquanto eles não acabavam com tudo que eles tinham de bens, ele não ia sossegar. Eu acho que ele conseguiu. Nesse caso, ele conseguiu. Um grupo de obsessor para um obsediado. Isso também é comum. Uma pessoa que tinha o direito, o poder de alguma forma, de mandar, de exigir. Essa pessoa prejudicou muita gente, né? Eles não conseguiram perdoar, não conseguiram esquecer e acabam prejudicando, né, um monte de obsessor para um obsediado. E pode ser também um grupo de obsessor para um grupo de obsediado. Então são vários espíritos prejudicando um grupo familiar ou um grupo, às vezes até religioso. Porque nós já vimos que somos, né, fruto das nossas ações no passado. Se nós fizemos bastante coisa errada, nós vamos ter que responder pelos erros que cometemos. O que devemos fazer para não sermos atingidos por um obsessor e ter a proteção espiritual? Então, aqui nós vamos apresentar uma relação de fatores ou de alguma forma que nós devemos praticar para evitar de nós sermos obsediados. Uma das primeiras coisas é ter fé racional. O que é fé racional? Não ter aquela fé cega. Tem gente que fala assim, creia em Jesus que será salvo. Creia em Jesus que nada aconteça. Isso não é uma fé verdadeira. Nós cremos em Jesus, mas se a nossa atitude nos permite a termos que quitar nossas dívidas, nosso compromisso, ou se nós prejudicamos alguém, nós vamos ter que responder por isso. Então, acreditar em Jesus, ter fé em Jesus, vai te livrar você de pagar o que você fez? A lei divina seria imparcial. Então, todos devemos pagar pelo que nós fizemos. Mas ter uma fé racional é aquela fé que nós acreditamos, tenhamos fé, mas nós sabemos que nós somos responsáveis pelas plantações que nós fizemos. Quem plantou o bem, vai colher o bem. Quem plantou o mal, vai colher o mal. Ter hábitos saudáveis de boas leituras. Então, nós devemos ler só livro espírita? Não, boa leitura. Existem boas leituras, livros, né, científicos, romances, né, que nos dá a possibilidade de conhecer lugares, fatos, novas descobertas. Então, boas leituras. Aqui nós estamos excluindo aquelas leituras prejudiciais, que não traz nada de informação, ou se traz informação que não são boas. Toda informação boa é uma boa leitura. Trabalhar com todas as energias possíveis na atividade da caridade. Então, tem gente que tem energia, tem condições, tem possibilidade de fazer muita coisa. Mas ele só faz uma coisinha lá, fala, eu já fiz, já dei a minha parcela. Por exemplo, eu fui no centro e levei 1 quilo de feijão. É uma caridade? É. Vai ajudar alguém 1 quilo de feijão? Vai. Mas se nós fizermos mais um pouco, além de você fazer a caridade, se nós buscarmos fazer coisas na qual nós dedicamos o nosso suor. Tem uma passagem do óvulo da viúva. Todo mundo conhece essa passagem evangélica, né? Que um senhor foi lá, depositou lá no templo uma quantidade muito grande de dinheiro. Aí veio outro também, depositou bastante dinheiro, e veio uma viúva e depositou apenas uma moedinha. Aí quando terminou, né, o dia lá em Jerusalém, nesse dia, que era um domingo,
os apóstolos pediu para Jesus quem dos três fez a maior caridade, os dois que deu bastante dinheiro ou a viúva que só deu uma moedinha. O que ela falou, todo mundo, né, já conhece, que foi a viúva, porque ela deu exatamente aquilo que ia fazer falta para ela comprar o alimento para os netos, quando ela chegasse em casa. Então ela deu o que tinha e chegou em casa sem alimento. E os outros, Jesus fala, né, que teve uma venda de cavalo muito grande naquela semana, teve um lucro muito grande, então ele deu parte daquele lucro. O outro, ele fala que era um comerciante muito rico, né, que tinha exportações e que ele tinha um lucro imenso, então o que ele deu também representava muito pouco em relação àquilo que ele tinha. A viúva, sim, deu o que tinha de sustento. Mas Jesus, continuando, falou, isso está no irmão X, assim, mas vocês estão vendo aquela senhora que está ali no fundo? Lá tem uma senhorinha que estava limpando os bancos, né? Provavelmente as pessoas levavam coisa para comer, porque naquela época não é como hoje a modernidade. Às vezes andava um dia inteiro para chegar no templo e quando saía deixava aqueles restos de comida, né, o tempo todo sujo. E ela tinha o hábito, assim que todo mundo ia embora, limpar todo o templo para que no outro dia, quando alguém chegasse lá, achar tudo limpinho. Assim, você está vendo aquela senhora? Nem foi a viúva que fez a maior caridade hoje, foi aquela senhora que está limpando. E falou assim, porque ela está dando o suor do seu rosto. Então, fazer a caridade, dar uma esmola no farol, trazer 1 quilo de arroz, feijão, é bom, é caridade. Mas a maior caridade é aquilo que você dá do seu tempo, da sua dedicação, do seu suor. Então, se nós estivermos em condições de estar praticando uma caridade nesse nível, pode ter certeza que vai ter nenhum obsessor vai encostar perto de você. Que o obsessor não gosta de ninguém fedendo suor quando trabalha na caridade. Mas ele gosta das pessoas perfumadas. Então, nós vamos pensar nisso. Não vamos dar apenas as coisas que é fácil de dar. É como se fosse aqueles 2 senhores ricos. Vamos dar o nosso tempo, do nosso esforço, do nosso conhecimento em favor dos outros que precisam. Isso é de todas a maior caridade. Fazer prece todos os dias, pedindo perdão a todos que um dia ofendemos. Como já disse, nós provavelmente já ofendemos muito em outras oportunidades, em outras encarnações. Então vamos pedir perdão. Pedindo perdão se nós tivermos alguém que nós ofendemos, que nós estamos arrependidos e que nós nos propusemos a ajudá-lo naquilo que está no nosso alcance. Fazer o maior esforço possível para eliminar as imperfeições. Todos nós ainda temos imperfeições. Temos virtudes, sim, mas temos imperfeição. E cada um sabe qual é a sua imperfeição. Então, que vamos trabalhar para eliminar aquilo que ainda é um atraso moral e espiritual para nós. Buscar adquirir novas virtudes é o que nos falta. Imperfeição é o atraso, a virtude é as qualidades. E o que devemos fazer para não sermos atingidos por um obsessor e ter proteção espiritual? Estar sempre conectado com os bons pensamentos, ter hábito diário da prece e da gratidão e procurar uma casa espírita que tenha um trabalho para que nós possamos ali exercitar o aprendizado e exercitar a nossa caridade. Aqui nós estamos falando de casa espírita porque é onde nós congregamos. Mas pode ser numa igreja evangélica, numa igreja católica, numa creche, num asilo, para que nós possamos, trabalhando, buscar a proteção e a ajuda dos bons amigos espirituais. Meus amigos, nosso horário nos convida a parar por aqui. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Desculpa a minha simplicidade, mas isso é o que eu tenho a oferecer. Fiz de coração. E que Jesus abençoe a todos.